nessa tecla, né? Tipo, pô, traz o time de engenharia para perto do time de produto, para não criar esse silo, porque também como você trouxe, tipo, o PM ele tá ali muito mais para ser esse maestro. Você no final do dia não tem uma entrega, né? Quem vai entregar é o designer, é o time de engenharia, e você vai acompanhar os resultados e pode ser que tenha um analista de dados, mas no final do dia você ali ouvindo todo mundo, né? Fazendo essas perguntas ali para todo mundo e conseguir ir direcionando. Mas o principal para mim acaba sendo sempre esse. A gente tem algumas cerimônias que são exatamente voltadas para esse momento ali de trocas, né? Seja para ideação, seja já para esse caminhar ali para a solução em si, que vai trazer ali da oportunidade que a gente tem para a solução que a gente estava pensando. Mas o que você trouxe ali também acaba sendo bastante rico, né? De tipo, não deixar essa galera isolada, né? Sempre trazer mais para perto. Isso é muito massa. Uhum. E eu percebi que no meu dia a dia uma coisa que trouxe muito mais consciência e perspectiva de avanço durante durante o momento de planejamento do que vai ser feito no ciclo de iteração, eu trazer para o time quais que são os principais indicadores Massa. daquela entrega. E isso traz até isso até vai ajudando, é porque assim, nem às vezes, dependendo do momento do desenvolvedor, ele às vezes não tem tanto interesse em aprender coisas de negócio no primeiro momento, e tá tudo bem, as coisas acontecem com o tempo, assim como tem muita pessoa de produto que sabe muito pouco, quase nada sobre a parte técnica, mas no dia a dia vai aprendendo. Mas é muito sobre isso, no dia a dia ter o estímulo para você aprender aquele determinado assunto. E eu venho tentando fazer esse estímulo, então sempre nos momentos de planejamento, trazer os principais indicadores de sucesso da entrega. Então, pessoal, quando a gente fazer o deploy desse grupo de atividades, esse vai ser o nosso principal indicador de sucesso, e a gente tem que se orientar a isso, esse indicador de sucesso, né, e tudo mais. Então, essa é uma coisa que eu, conversando com os desenvolvedores, eu venho tendo o feeling, venho tendo o tato de que venha despertando uma chaminha em ter o conhecimento mínimo necessário sobre negócio, sobre, enfim, até eventualmente com a ideia de no futuro receber até as análises deles, porque ninguém melhor do que trazer análise do que se não o desenvolvedor Exato. back-end que às vezes está ali mexendo no banco e tudo mais, e aí vê uma coisa de que, putz, meu, esse número tá esquisito, né? Deixa eu trazer ali para a Squad para investigar. Essa é uma coisa que eu vi que tornou um pouco, que vem tornando um pouco mais produtivo os planejamentos. E aí, Caio, aí do seu lado, como é que você viu aí que virou a chave nessa questão de downstream, que vem ajudando bastante, que fez diferença nessa etapa do processo? Boa. Até pegando esse teu gancho também de tipo qual que é a métrica, né, que a gente vai impactar. Algo que eu sempre tenho feito ali desde o finalzinho do ano passado é ser tipo chato mesmo, sempre ser repetitivo. Então eu trago em todo o refinamento qual que é a visão da empresa, qual que é a missão da empresa, quais são os nossos objetivos, quais são as estratégias, quais são os nossos pilares. E eu vou amarrando tudo isso até chegar, pô, essa aqui é a atuação da nossa squad. Então, a gente tem essas métricas aqui principais. E beleza, agora eu vou falar da iniciativa. Então, como que a iniciativa que a gente prioriza está se relacionando a, tipo, todo esse resto, né? Como que essa iniciativa que a gente está subindo faz sentido para a empresa, né? Faz a empresa caminhar em direção a essa visão. Então, isso é algo que tem virado a chave para mim, porque acaba que o PM também, ele que é o responsável por costurar tudo isso, né? Tipo, você que tem que trazer ali toda essa visão de negócio com o que as pessoas usuários querem, né, o seu cliente final, com tecnologia. Então, de novo, a Martcaver, né? Então, tem até um artigo lá do Marcel, né, que é o CEO da PM3, que ele fala sobre isso, tipo, o Spared é uma utopia ou não? Então, claro, eu vejo muito como um mundo ideal, assim como o nome do livro, né, que é um inspirado, só que eu sempre tento ficar refletindo sobre isso, né, não só ficar imerso ali no dia a dia. Então, pô, como que essa iniciativa que eu estou fazendo, que em princípio, se eu não gasto tanto tempo para entendê-la, né? Eu posso falar, pô, isso não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, mas não. Isso, deixa eu só dar uma refletida, e aí pronto. Tudo isso começa
a fazer mais sentido. E aí acaba até sendo um pouquinho disso que você comentou, né? Tipo, você pensa ali no dia a dia do engenheiro de software, ele vai estar muito imerso em front-end, back-end, tem lá toda a parte do próprio downstream, ele vai ter que passar o card no Gira, documentar tudo que ele está fazendo, alinhar ali com os demais pares, né? E, pô, ele não vai estar pensando sobre esse impacto, tipo, qual que é a visão da empresa, como que eu estou fazendo tá se ligando, né, com essa visão da empresa. E aí é nesse momento ali do refinamento que eu encontrei, né, que é o que tem sido essa alavanca que eu tenho utilizado, para trazer eles mais próximos, né, desse ponto, que acaba sendo o que eu vejo no dia a dia. Então, o PM olha muito para o porquê, o design ele vai estar olhando ali muito para o que precisa ser feito, né, qual a solução, e aí o time de engenharia muito olhando para o como isso vai ser feito. E aí isso acaba balizando bastante as coisas, até sobre um outro ponto, né, também, que a gente vinha comentando, sobre, tipo, quando a gente tem essa métrica, a gente consegue ser objetivo, né? Se a gente está ou não impactando a métrica, está ou não entregando valor. Muito mais do que olhar ali para toda aquela parte de entrega de outputs, né? Tipo, quantas histórias a gente está entregando numa sprint? Quantos cards a gente está escrevendo? Quantos épicos a gente está criando? Tipo, não. Acaba sendo muito mais importante qual que é o valor que a gente está criando, né? Tipo, quanto de resultado para a empresa o que a gente criou está gerando, ou se não está gerando também, né? Então, para mim, eu acho que tem sido muito isso. É sempre tentar conseguir costurar tudo isso, entregar ali para o time, e como eu falei, de maneira bem repetitiva, até o momento que é o que você comentou também, né? De tipo, pô, o engenheiro de back-end fala, cara, ó, esses dados aqui não estão fazendo sentido. E aí ele acaba também te ajudando muito, até entender, né, quais são as próximas oportunidades. Uhum. Cara, que legal. Vou tentar aplicar essa questão de mostrar a missão da empresa, Bom, o que ela se propõe a fazer dentro das plannings, para trazer mais consciência. Achei isso bem legal mesmo. Vou tentar aplicar e te falo se der dando certo aqui, eu te aviso. Legal pra caramba. bom. E aí, cara, conforme bom, o tempo foi passando, eu fui percebendo como, com o meu amadurecimento, como entender da parte técnica me fez bem, assim. Na minha primeira experiência em produto como PO, de uma consultoria, cara, eu caí direto em produto de back-end, produto de IA e tal, direto, assim. Puxado, E, cara, eu não sabia nada. Nada, 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 nada. E aí, inclusive, eu tava falando isso pra galera que faz o treinamento produto na prática e no grupo. No nosso grupo, uma das alunas falou sobre isso, perguntou sobre isso, de ter que saber a linguagem técnica. Ela mandou, será que eu faço análise e desenvolvimento de sistemas e tal? É porque eu quero aprender a parte técnica. E aí eu falei um pouco dela, da minha experiência. Às vezes, para esmagadora maioria dos casos, você vai aprender mais no dia a dia, no convívio, porque, perfeito, sim. beleza, na teoria, no curso, em qualquer que seja o curso teórico, você sempre vai aprender o cenário perfeito, mas nem sempre o cenário perfeito ele vai se adequar à sua realidade. E às vezes é preferível que você aprenda e até se especialize naquele assunto da sua realidade do que saber todo o macro. E aí eu falei um pouco dessa minha experiência para ela. Falei, cara, na minha primeira experiência como PO foi assim, assim, assado. E eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. Ouvi os desenvolvedores conversando na dele, falando, né, sobre o que vai ser feito, o que foi feito, né, e tudo mais. E aí eu ia anotando tudo que eu podia anotar, eu ia pesquisando, assistindo vídeo e perguntando, conversando com amigos pessoais que são desenvolvedores, tirando dúvida, todo esse tipo de coisa, até com os próprios desenvolvedores do Squad. E acho que é muito disso, cara, não ter medo de perguntar pelo menos na primeira experiência, nos primeiros meses da sua experiência, sempre ficar muito atento aos jargões técnicos para pegar e sair pesquisando, porque provavelmente se esse jargão, essa tecnologia que o desenvolvedor citou, vai aparecer várias e várias e várias outras vezes. Então, isso acaba até trazendo um amadurecimento maior para a sua stack de habilidades e para você como profissional de produto. E aí, Caio, aí como você trabalha em growth, aí você usa muito, fala muito techniquez, ou você fala mais no viés de negócio, como é que funciona essa parte quando você trabalha com growth? Uma boa.
Aqui na parte direto, acaba que a gente tem ali os engenheiros de software, e aí eles são o que a gente chama de full stack, porque o nosso contexto de growth é trabalhar, né, com o site e também com o aplicativo. Então, a galera, todo engenheiro ali, ele vai trabalhar com front, com back, com mobile, com a parte de DevOps, com a parte de QA, ou seja, bem, bem rico. E aí, para mim, o susto foi praticamente semelhante ao seu. Tipo, você chega lá, você tem o rollout, vai deployar, tem o Jenkins fazendo alguma coisa. Então, eu concordo contigo, acaba sendo muito mais essa imersão ali do dia a dia, e é muito mais sobre fazer perguntas também, né? Muito mais do que ter as respostas no final do dia. Então, você trouxe esse exemplo, né, da pessoa querer ou não fazer um curso mais técnico, para entender se é HTML, se é CSS, se é Node e tal, mas no fundo, no dia a dia, acaba sendo muito isso, né? Tipo, o que que está acontecendo ali no seu contexto? Então, com isso, para mim, né, acaba sendo muito mais fácil também de entender o porquê que algo está sendo discutido ou não. Então, a dica que eu daria é exatamente essa, mais ficar imerso dentro, né, desse contexto e sempre conseguir fazer essas perguntas, né, para aí sim você conseguir, entendendo ali o que você ainda não sabe. Mas eu tenho sempre a ajuda também do time e acaba sendo um momento de troca também, querendo ou não. Você comentou, né, sobre ter perguntado ali a alguns desenvolvedores, né, alguns engenheiros, sobre algumas coisas mais técnicas. Só que quando você abre esse canal, o engenheiro também consegue fazer a pergunta de volta para ti, né? Tipo, e sobre o produto, né? O que está acontecendo? Tipo, o que, que a gente está descobrindo? Quais são os dados sobre tal iniciativa? Tipo, aquilo que a gente criou há 4 meses, como é que está performando? Então acaba sendo esse momento de troca também, né? Para você conseguir contribuir nesse aprendizado também do engenheiro. Mas eu particularmente indico um aplicativo que se chama Mimo, que é Mimo. Ele é bem parecido com o Duolingo e ele ensina exatamente essas linguagens ali que a gente costuma ver no dia Sério? a dia. É muito massa. Então eu estava vendo lá HTML, CSS, JavaScript, tem a parte de Python, tem a parte de SQL. Mas assim, eu não sei codar e não é esse o objetivo. É muito mais para, tipo, pô, alguma coisa está acontecendo, ok, eu tenho uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Pô, é no front, é no back, tem algo ali, sei lá, tipo, de DevOps que está acontecendo ou não. Então, isso é o que tem mais me ajudado e é mais ou menos esse meu contexto também, né? Então, o PM ele acaba tendo que conseguir ser o famoso pato, né, que a galera fala, não sabe nadar, não sabe voar, não sabe correr, só que ele faz tudo. Uhum. Então, no dia a dia é isso. Você tem uma pessoa ali de engenharia, que é seu tech lead ou engineering manager, que é o responsável pelo technique da coisa. Então, não é você que vai ditar para o engenheiro que, pô, isso vai ser feito em HTML, isso vai ser feito em CSS. Tipo, não. Você vai dizer, tipo, junto com o design, você pensa ali na solução, na experiência, e, pô, tem que ser desse jeito. Então, se o engenheiro vê algum jeito simples disso ser feito, se há algo ali que poderia ser mais rápido, né, de ser feito ou não. E aí, como eu comentei no início, tipo, acaba sendo muito mais sobre fazer essas perguntas, né? Então, o que tem me ajudado também bastante é, dado que eu tenho ali várias pessoas orbitando, tanto a parte de engenharia, quanto design, quanto dados, quanto CX também, acaba que a gente acaba de descobrir alguma coisa técnica e eu já tenho que traduzir isso para um outro contexto, né? Então, seja para a minha líder, como produto também, né, como produteira, quanto para uma pessoa de CX que não tem nenhuma noção técnica da coisa. Então, quando você está mergulhado ali nesse contexto, né, você consegue ver mais, tipo, pô, como que eu explicaria isso para uma pessoa que não sabe o que é HTML, CSS e JavaScript. Então, o erro que a gente acabou tendo em produção, tá, mas como que a gente resolve, qual que é o impacto disso? Então, isso começa a te ajudar a entender, né, tipo, o technique da coisa. Então, pô, o rollout que a gente fez causou tais coisas. Ok, então rollout, beleza, já tem um exemplo do que é rollout. E assim por diante, né? Então acaba que, no fundo é isso. No dia a dia você consegue ter uma maior visão do que está acontecendo tecnicamente e principalmente o que significa essas coisas, né, para você e para os seus outros stakeholders ali, seja produto, dados, um time de CX, até a própria liderança também. Mas acho que eu resumiria desse jeito, né? Concordo muito contigo, que é mais no dia a dia do que tentar fazer cursos, ler livros, porque isso, no fundo, é também isso, né? O mundo ideal. Então, no mundo real, isso não é
o que vai acontecer. Sim, sim, pô, maneiro, maneiro. Mimo, vou dar uma pesquisada nesse aplicativo, é É como muito você bom, disse, né? velho. Não é sobre, pessoal que tá assistindo no YouTube, não é sobre o PM codar, é sobre o PM saber conversar e entender para poder comunicar, para poder conversar sobre a parte técnica. Então, que isso fique bem entendido para vocês, principalmente para quem está chegando agora, está estudando ainda, e aí, né, enfim, acho que tem que abraçar o mundo, estudar tudo que é possível de conteúdo no mundo. Não é isso, não é isso. Mas, Caião, eu agradeço muito aí a participação. Primeiro, você é o primeiro convidado de um quadro que eu ainda não sei qual que vai ser o nome. Eu tenho uma ideia Uma de honra, pô. Tenho a ideia do nome, mas eu ainda não sei. Mas, cara, primeiro, fico muito agradecido e, cara, deixa aí, compartilha aí com a gente como é que tá seu LinkedIn ou como é que tá o seu Instagram. Não sei se você produz conteúdo no Instagram ou seu Medium, também fica à vontade. Para fazer Ah, o melhor. maravilha. Boa, boa. Então, no LinkedIn vocês conseguem me encontrar como Caio Brandão, se eu não me engano, mas o link é Caio Brandão C. Então, caso vocês queiram trocar um pouquinho, né, sobre produto, sobre qualquer outra coisa também, pode me achar por lá. E dentro dá para ser direto, fazendo esse jabazinho. Eu tenho um grupo sobre Excel, então lá eu compartilho essas dicas diárias, entre aspas, né, tipo, mais semanal do que diária, sobre dados como um todo. Então, visualização de dados, como que você usa ali algumas ferramentas no Excel. E a maior dica que eu dou também sobre esse papo que a gente teve hoje, né, seria isso, quando você tenta passar o conhecimento adiante, onde você mais aprende. Então, é algo que eu tenho aprendido bastante nos últimos meses, né, que é muito mais sobre, pô, beleza, eu não sei nada sobre algum assunto, vou tentar explicar isso para alguém. Então, é aí nesse momento que fala, pô, mas eu não sei isso, não sei aquilo, não sei isso. Mas quando você tenta explicar isso para alguém, é onde você consegue realmente conseguir solidificar nesse teu conhecimento. Então, por isso que eu agradeço bastante por ter inaugurado nesse seu quadro novo também, porque é justamente nesse momento que eu consigo aprender muito sobre o que eu faço no dia a dia. Porque o mundo de produto tem infinitas coisas para você aprender, né? Tem inúmeros materiais e tal. E aí, o melhor jeito de aprender isso não é consumindo todos esses infinitos conteúdos. É você estar com um problema ali, tenta compartilhar com alguém, como você mesmo já faz, né? E pronto. Desse modo que você consegue aprender bastante. É o que tem funcionado para mim, imagino que também vai ajudar aí várias pessoas. Mas é isso. É, Edinho, Caio Brandão você e me segue lá no Passeio Direto. quando você tem essa troca de ideia, acaba solidificando o conhecimento. E, cara, eu Exato. não sabia desse grupo, depois me passa o link desse grupo aí, achei super legal. Pode deixar. Boa. Lá dentro do Passeio Direto mesmo é uma nova frente, né, que a gente está criando, que se chama os grupos. E é exatamente esse momento ali de troca mesmo, né? Então, meio que isso enraiza bastante o que eu acabei de comentar. Então, nesse grupo ali, eu não sou o professor, eu não sou a pessoa que tem a verdade. É um grupo. Eu compartilho o que eu sei, as pessoas têm algumas dúvidas, e eu crio mais material em cima das dúvidas, alguém compartilha lá o próprio material, e assim a gente vai aprendendo bastante, né? Nunca com essa visão mais hierárquica como era, por exemplo, na época de faculdade, né? Tipo, o professor sabe tudo, tipo, não. Você como PM, você não vai saber tudo e, tipo, tá tudo bem, né? Muito mais por você estar ali sempre curioso e tentar compartilhar esse conhecimento, né? Sim, sim. E, galera, quem está no YouTube, muito obrigado por assistir. Se você gostou do papo, compartilha com o pessoal da sua rede, compartilha no LinkedIn. Se você está na área, comenta aqui quais que foram os princípios que você foi aprendendo nesse processo de upstream e downstream. E se conecta comigo no LinkedIn, porque assim como o Caio, eu estou super aberto a trocar ideias, a marcar outro encontro como esse, para, enfim, mostrar para a galera como é que é produto no dia a dia. E é isso aí. Caio, muito obrigado e até a próxima. Com certeza vamos gravar outros vídeos. Bora, boa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.